Uma negociação histórica pode transformar o futuro do Vasco da Gama. A Crefisa, gigante do setor de crédito que patrocina o Palmeiras desde 2015, está em conversas avançadas com o gigante da colina. Patrocínio Master, Naming Rights de São Januário, recursos para viabilizar a reforma bilionária do estádio Cruz Maltino. Tudo isso está sobre a mesa em uma das negociações mais importantes da história recente do clube carioca. Mas como chegamos até aqui? Como uma empresa que veste o maior rival do Vasco em popularidade nacional pode agora estar prestes a firmar parceria com a Cruz de Malta? E, principalmente, o que essa parceria significa para o futuro de São Januário e para a reestruturação financeira do clube? A Crefisa não é uma empresa qualquer. É uma das maiores companhias de crédito do Brasil, com faturamento anual que ultrapassa bilhões de reais. É comandada por José Roberto Lamacchia, pai de Leila Pereira, a presidente do Palmeiras. E é justamente aí que a história fica interessante. Leila Pereira transformou o Palmeiras. Trouxe profissionalismo, gestão eficiente, títulos consecutivos. O modelo palmeirense virou referência no futebol brasileiro. E muito disso foi possível graças aos aportes financeiros da Crefisa e da FAM, empresas da família Lamacchia. Agora, o Vasco busca parceria semelhante. Não nos mesmos moldes palmeirenses, mas com potencial transformador igualmente significativo. A negociação envolve patrocínio master, que pode ultrapassar cifras recordes para o clube. Naming Rights de São Januário, que pela primeira vez na história poderia ter seu nome comercializado. E, principalmente, compromisso de longo prazo que traria estabilidade financeira. Neste vídeo, vamos mergulhar nos detalhes dessa negociação histórica, entender os valores envolvidos, conhecer os bastidores das conversas, analisar o impacto potencial para a reforma de São Januário e, principalmente, compreender o que essa parceria representa para o futuro do Vasco da Gama. Porque estamos falando de muito mais que patrocínio. Estamos falando de uma das decisões mais importantes da história recente do gigante da colina. Bem-vindo aos bastidores da negociação entre Vasco e Crefisa. Se você é novo aqui, muito prazer. Nós somos o Templos do Futebol e toda semana teremos novos vídeos falando sobre o passado, presente e futuro desses gigantes que eternizaram glórias de gerações inteiras no futebol brasileiro. Deixe seu like e se inscreva para ajudar o canal a crescer e chegar até mais torcedores apaixonados. Antes de entender a negociação com o Vasco, é preciso conhecer a trajetória da Crefisa no futebol brasileiro. A empresa entrou no mundo esportivo em 2015. O Palmeiras atravessava momento delicado, dívidas acumuladas, credibilidade abalada, necessidade urgente de reestruturação financeira. Foi então que José Roberto Lamacchia, empresário do setor de crédito e pai da então executiva Leila Pereira, decidiu apostar no clube paulista. O acordo inicial previa patrocínio master com valores que, na época, surpreenderam o mercado. A Crefisa estamparia sua marca na camisa alviverde, e junto viria a FAM, empresa de máquinas agrícolas também do grupo Lamacchia. Mas o que parecia apenas mais um patrocínio se transformou em parceria transformadora. Em 10 anos de Crefisa no Palmeiras, o clube conquistou 3 Libertadores, 3 campeonatos brasileiros, uma Copa do Brasil, um Mundial de Clubes. E consolidou-se como a maior potência do futebol brasileiro da década. Leila Pereira não se contentou em ser apenas patrocinadora. Envolveu-se profundamente na gestão do clube. Em 2021, foi eleita presidente e, desde então, profissionalizou ainda mais a estrutura palmeirense. O modelo de negócios era claro: investimento alto, contrapartida em exposição de marca, gestão profissional, planejamento de longo prazo e resultados dentro de campo que justificavam cada real investido. Mas a relação mudou recentemente.
Com as negociações entre Crefisa e Vasco ganhando força, a pressão interna no Palmeiras aumentou. Conselheiros questionaram o potencial conflito de interesses. A oposição classificou a situação como alarmante e a própria Crefisa precisou recuar. Hoje, a Crefisa não é mais patrocinadora master do Palmeiras. A Sportingbet assumiu o espaço principal da camisa, pagando mais pelo master do que a Crefisa pagava pela camisa inteira. A empresa da família Lamáquia cedeu à pressão e reduziu sua exposição no clube alviverde. Essa mudança abriu espaço, e é justamente nesse contexto que as conversas com o Vasco ganharam novo fôlego. José Roberto Lamáquia comanda a Crefisa. Leila Pereira é presidente do Palmeiras até 2027, e é ele, não ela, quem negocia diretamente com o gigante da colina. Não há conflito de interesses formal, mas a conexão familiar e a história com o Palmeiras inevitavelmente permeiam todas as discussões. E é com esse histórico complexo que a Crefisa chega às negociações mais sérias com o Vasco. Desde 2023, já existiam rumores sobre possível parceria. Em janeiro de 2024, as primeiras negociações concretas sobre naming rights de São Januário aconteceram. Chegou a haver acordo verbal entre as partes, segundo o Globoesporte.com. Mas as negociações não avançaram. A Crefisa demonstrava interesse não apenas nos naming rights do estádio, mas também em outras áreas do complexo de São Januário. Piscina, academia, estruturas complementares. Tudo estava sobre a mesa. Então, veio o empréstimo. 80 milhões de reais. A Crefisa foi escolhida entre mais de 60 instituições financeiras consultadas pelo Vasco. 40 delas assinaram acordos de confidencialidade para analisar a operação. E a empresa de Lamáquia ofereceu as melhores condições. Mas havia uma cláusula. Caso o Vasco não pague o empréstimo, a Crefisa ficaria com 10% das ações da SAF do clube. A negociação então evoluiu para algo maior: venda de 70% dos direitos econômicos da SAF vascaína. Os valores eram expressivos. O Vasco pedia 120 milhões de dólares. Lamáquia chegou próximo a 110 milhões de dólares. A diferença não era grande, e o empresário certamente teria capacidade de fechar o negócio. Mas a pressão externa foi gigante. Dentro do Palmeiras, conselheiros reagiram duramente. A oposição à gestão de Leila Pereira classificou a negociação como alarmante conflito de interesses. Como a presidente do Palmeiras poderia permitir que seu marido se tornasse dono da SAF de outro clube brasileiro? O próprio José Roberto Lamáquia, segundo a apuração do Globo Esporte, retirou-se das negociações da SAF para evitar o conflito e danos colaterais. A compra da SAF estava travada. Mas os naming rights seguem em discussão. A diferença é fundamental. Patrocinar não é a mesma coisa que ser dono. A Crefisa já patrocinou o Palmeiras por anos, enquanto mantinha outros clientes de clubes rivais. O próprio Pedro Lourenço, dono do Cruzeiro, tem empresas que patrocinam Atlético Mineiro e América. É negócio, não paixão clubística. O presidente Pedrinho reforçou publicamente a proximidade com Lamáquia. Declarou ser amigo íntimo, elogiou a seriedade da Crefisa no mercado e deixou claro que existe interesse mútuo em ajudar o Vasco. A negociação dos naming rights, portanto, segue viva, aguardando o momento certo. Talvez depois que o projeto de reforma de São Januário estiver mais avançado. Ou até mesmo após 2027, quando Leila não será mais presidente do Palmeiras. O tempo dirá. A parceria com a Crefisa pode ser a chave para destravar o projeto mais ambicioso da história do Vasco: a reforma de São Januário. O Estádio Vasco da Gama, inaugurado em 1927, é patrimônio histórico do futebol brasileiro. Quase 100 anos de história.
palco de conquistas inesquecíveis, casa do gigante da colina, mas a estrutura envelheceu. A capacidade atual de pouco mais de 21 mil lugares é insuficiente. São Januário está pequeno para a torcida do Vasco, nas palavras da própria diretoria. O clube está deixando dinheiro na mesa. O projeto de modernização é grandioso. Arena de 43 mil lugares. Capacidade para receber jogos de Libertadores com conforto e segurança. Garagem subterrânea para mais de 1.000 carros. Melhorias ao redor do estádio que transformarão toda a região. O orçamento estimado ultrapassa R$ 1 bilhão. E aqui entra um detalhe crucial. A venda do potencial construtivo de São Januário já pagaria toda a reforma. O Vasco pode construir além da área originalmente permitida para o terreno, adquirindo essa capacidade adicional através da legislação municipal. Mas o processo está travado por questão política. O projeto precisa ser enviado pela Prefeitura do Rio à Câmara de Vereadores para votação. E esse trâmite não aconteceu até o início do segundo semestre de 2025, contrariando a expectativa inicial do clube. As obras levariam 3 anos. Durante esse período, o Vasco provavelmente mandaria seus jogos em estádios alternativos, como Newton Santos ou Maracanã. Situação desconfortável, mas necessária para a transformação completa. É nesse contexto que os naming rights ganham importância estratégica. Mesmo que a venda do potencial construtivo pague a obra, o clube precisa de receitas recorrentes para sustentar a operação da nova arena. Naming rights por 10 anos, com valores anuais expressivos, garantiriam fluxo de caixa previsível. Além disso, ter a Crefisa como parceira fortaleceria a credibilidade do projeto. Facilitaria negociações com outras empresas interessadas em espaços comerciais dentro do novo São Januário. E, principalmente, sinalizaria ao mercado que o Vasco está estruturando seu futuro com seriedade. A reforma de São Januário não é apenas questão de modernizar a estrutura física. É sobre garantir que o gigante da colina tenha casa à altura de sua história e potencial. E a Crefisa, se a parceria se concretizar, pode ser peça fundamental desse quebra-cabeça. A negociação entre Vasco e Crefisa não é unanimidade, e não poderia ser diferente. A notícia das conversas dividiu opiniões entre torcedores cruzmaltinos e gerou reações fortes no universo palmeirense. Parte da torcida vascaína celebrou. Vê na Crefisa um parceiro sólido, com histórico comprovado. Reconhece que, sem investimentos expressivos, a reforma de São Januário continuará travada. E entende que naming rights são prática comum no futebol mundial. Outra parcela demonstra resistência. Questiona a comercialização do nome São Januário, considerado sagrado. Preocupa-se com a associação à empresa que patrocinou o Palmeiras por uma década. E, principalmente, teme a dependência de único patrocinador. Mas a polêmica maior aconteceu dentro do Palmeiras. Quando as negociações para a compra da SAF ganharam força, conselheiros reagiram duramente. A oposição à gestão de Leila Pereira classificou a situação como alarmante conflito de interesses. Como a presidente do clube poderia permitir que seu marido negociasse a compra de outro clube brasileiro? A pressão foi tão grande que José Roberto Lamáquia retirou-se oficialmente das negociações da SAF. Segundo a apuração do Globo Esporte, ele o fez para evitar danos colaterais e preservar a posição de Leila no Palmeiras. A própria Leila precisou se manifestar publicamente. Em outubro de 2025, ironizou as especulações. Quanto à insinuação sobre eu estar comprando o Vasco, podem ficar tranquilos. Eu não estou comprando o Vasco nem a Netflix, declarou, fazendo referência à fala antiga de Maurício Gagliotti. Em maio de 2024, quando estava em Nova York e rumores aumentaram, José Roberto também negou enfaticamente.
Afirmou que tem apartamento na cidade há mais de 10 anos e que não estava lá para negociar com ninguém. A irritação de ambos com as especulações ficou evidente. Mas existe consenso sobre um ponto: comprar a SAF seria inviável enquanto Leila for presidente do Palmeiras. O conflito de interesses seria óbvio demais. Patrocínio e naming rights, por outro lado, são operações comerciais normais. O próprio presidente Pedrinho reforçou isso. Declarou ser amigo íntimo de La Máquia, elogiou a Crefisa como empresa séria e deixou claro que o empresário tem muito interesse em ajudar o Vasco. A solução pode estar no tempo. 2027 marca o fim do mandato de Leila no Palmeiras. E com o projeto de reforma de São Januário levando 3 anos, a conclusão da Arena coincidiria exatamente com esse momento. Até lá, o Vasco pode trabalhar outras frentes e, quando o novo estádio estiver pronto, negociar naming rights sem pressão ou polêmica. O timing pode ser perfeito. O desfecho da negociação entre Vasco e Crefisa pode definir os próximos anos do clube carioca. Caso o acordo se concretize, estaremos diante de um dos maiores contratos comerciais da história cruzmaltina. Receitas anuais robustas. Naming rights que gerariam recursos por anos. E, principalmente, viabilização financeira da reforma de São Januário. O cronograma ideal prevê a assinatura do contrato ainda no final de 2025 ou início de 2026. Com recursos garantidos, o projeto de modernização do estádio poderia finalmente sair do papel. As obras levariam aproximadamente 2 anos. Durante esse período, o Vasco provavelmente mandaria seus jogos em estádios alternativos, como o Newton Santos ou o Maracanã. Situação desconfortável, mas necessária para a transformação completa. O novo São Januário, ou São Januário Crefisa, como poderia ser chamado, seria inaugurado com capacidade ampliada, infraestrutura moderna e potencial de receita multiplicado. Eventos além do futebol poderiam ser realizados. Shows, convenções corporativas, experiências turísticas. A parceria também fortaleceria a marca Vasco no mercado. Demonstraria profissionalismo, atrairia outros patrocinadores e parceiros comerciais e consolidaria a SAF como modelo de gestão eficiente. Mas existe o cenário alternativo. Se as negociações não avançarem, o Vasco precisará buscar outras soluções, outros parceiros, modelos diferentes de financiamento e, principalmente, paciência para aguardar a oportunidade certa. A reforma de São Januário não pode ser apressada. R$ 1 bilhão é investimento gigantesco que exige planejamento meticuloso, parceiros confiáveis, garantias jurídicas sólidas. Fazer errado seria pior que não fazer. O que fica claro é que o Vasco está em movimento. A gestão atual demonstra disposição para grandes decisões, coragem para negociações arrojadas e, principalmente, visão de longo prazo. A parceria com a Crefisa é possibilidade concreta. Não está fechada, mas as conversas são reais e sérias. E, independentemente do resultado, mostra que o gigante da colina busca alternativas para voltar ao protagonismo. A torcida vascaína aguarda ansiosa. O Caldeirão de São Cristóvão merece reforma à altura de sua história. E a Cruz de Malta merece parceiros que acreditem em seu potencial. Os próximos capítulos estão sendo escritos. E você? O que pensa sobre essa possível parceria entre Vasco e Crefisa? Você é a favor dos naming rights de São Januário se isso viabilizar a reforma bilionária? Ou prefere aguardar outras alternativas? Deixa aqui nos comentários sua opinião sobre o futuro do gigante da colina. E se inscreve no canal para acompanhar todos os desdobramentos dessa negociação e outros episódios de Templos do Futebol, porque cada decisão molda o futuro e toda a história merece ser contada. Até a próxima!